Bonjour, meu nome é Patrick Ambrose, sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Prazer estar aqui com vocês hoje para apresentar uma receita italiana, um clássico, tortano ou tortano, dependendo da região, ainda casacello, que é o nome original desse pão, trazido para o Brasil pelos imigrantes italianos, principalmente dos napolitanos. É um pão bastante interessante. Normalmente a gente encontra esse pão em pizzarias e casas que vendem produtos italianos. Para essa produção, eu vou precisar de alguns ingredientes bem simples de encontrar. Eu tenho aqui farinha de trigo, estou usando uma farinha de trigo com maior força, é uma farinha própria para fazer pão aqui. Eu tenho água, açúcar, fermento biológico fresco, caso você não tenha disponível esse produto, pode utilizar também o fermento biológico seco e instantâneo. Divide essa quantidade pela metade, é o suficiente. Vou colocar ainda um pouquinho de levain no meu produto de fermento natural, utilizando um levain duro aqui, que vai dar bastante força de crescimento para essa massa, mas é opcional. Caso você não tenha disponível, basta tirar ele da receita e fazer direto, que vai dar um resultado muito parecido com o que eu tenho aqui. A diferença principal está na questão do sabor. A adição do levain matura a minha massa, dando um sabor, um travo, um final mais ácido para nosso pão. Além desses elementos, eu tenho sal e vou usar banha aqui, uma banha suína para essa produção. Se você não gostar de banha suína ou se você fizer a opção ou quiser utilizar, ou melhor dizendo, uma outra gordura, posso trocar isso aqui por manteiga ou ainda azeite de oliva. Eu gosto de trabalhar com a banha nesse pão porque ela agrega, além de maciez, sabor, tá? Então vamos lá, a gente vai começar colocando os ingredientes na nossa batedeira. Aqui no caso, eu vou colocar um pouquinho de água no fundo para que não fique acumulado farinha. Sobre essa água, então, eu adiciono a minha farinha de trigo, o açúcar, o fermento biológico fresco e também o levain, que para mexer nesse levain eu vou usar a própria água da receita. Vou tirar esse levain daqui para que ele não grude na minha mão e vou depositar sobre a farinha. E aqui o restante da água, que eu vou deixar um pouquinho de água no final. Vou colocar cerca de 90% dessa água, então ficou um pouquinho aqui ainda. Se precisar, eu coloco a mais na minha massa. E aqui, nesse primeiro momento, eu não vou colocar nem o sal e nem a minha banha, tá? Isso serve para todo tipo de massa. Eu condiciono os meus alunos e também o meu trabalho é sempre separar o momento de adição do sal e do fermento. Se o fermento vai no começo, o sal vai no final. Se o sal vai no começo, é o fermento que vai no final. E eu não coloco a gordura também no primeiro momento, que ela tende a encapsular o grão de farinha, impedindo a absorção de água. Se isso acontece, eu tenho uma redução na formação do glúten ou uma demora um pouquinho maior, né, para ela formar o glúten, que é a base essencial do nosso pão. Tá? E agora eu vou colocar isso aqui para bater numa batedeira. Vou usar o gancho para massas pesadas e vou iniciar o meu processo batendo a massa numa velocidade mais baixa. Sempre numa velocidade mais baixa, assim eu evito de estressar essa massa e ainda de gerar um aquecimento nessa massa antes da hora, né? O ideal é que essa massa se desenvolva numa temperatura mais fria, por isso eu estou usando inclusive água gelada no meu pão. E eu vou trabalhar essa massa então numa velocidade mais baixa para que ela não aqueça. Me falta ainda, né? Me sobra aqui a água, um pouquinho que eu vou colocar caso necessário, mais a banha e o sal. E aqui eu tenho os elementos que vão compor o recheio do meu pão. O elemento principal aqui, linguiça do tipo calabresa, né? Eu tenho uma linguiça calabresa artesanal aqui, bastante aromática, bastante interessante. Um pouquinho de queijo mussarela, que vai no recheio, na composição dos sabores. Eu tenho um pouco aqui também de tomate pelado, que eu vou amassar esse tomate, ele vai servir para dar uma cor bonita no meu recheio. Pimenta do reino moída na hora. E aqui um elemento aromático que eu gosto bastante na combinação com linguiças em geral. Semente de erva doce. Combina bastante. Então a gente vai colocar isso aqui no recheio para ele agregar um pouquinho mais de sabor. E por último, que vai na cobertura do meu pão, eu tenho queijo parmesão ralado finamente, que é para ele fazer uma camada crocante, dourada, bem bonita em cima do nosso pão.
Minha massa já está bem em formação, esse tempo inicial de massa leva ali na casa de uns 4 minutos. Eu não gosto de focar somente no tempo, mas sim na observação dessa massa, né? O que a gente observa na própria batedeira é que no primeiro momento tinha bastante farinha solta e conforme ela vai trabalhando essa massa, ela vai ganhando uma estrutura bem bacana, o que faz com que ela comece a ficar com cara de pão. Só vou mostrar para vocês como é essa estrutura, o que a gente observa quando eu trabalho a massa na mão. Vou tirar um pedaço de massa aqui então e a gente observa que ela tem uma certa elasticidade. Lógico que se eu esticar essa massa aqui, ela tende a se romper, mas se eu tenho essa elasticidade é um bom indicativo de que o glúten já está em formação. Se eu observo esse efeito na massa, eu já posso então agregar tanto a banha quanto o sal na minha produção. Eu vou colocar essa banha aqui agora, mais o sal todo. E me sobra um pouquinho de água aqui, que eu vou colocar caso necessário. Caso eu observe que realmente precisa, eu coloco, do contrário, a gente não vai colocar. Essa questão de adição de água ela é sempre importante observar quando estiver trabalhando com massas de pão, de modo geral. Isso muda essa taxa de absorção de acordo com o tipo de farinha que você estiver utilizando, com a marca de farinha e com o tipo de farinha em relação ao produto final. Existem farinhas próprias para fazer pão, próprias para bolo, próprias para massa de macarrão, massa de pastel. De modo geral, quando a gente tem uma farinha que é própria para fazer pão, ela aguenta mais água na formulação, né? Mas eu sempre tenho que observar que isso também varia de marca para marca. No meu caso aqui, eu estou utilizando uma farinha forte para pão italiana, então eu sei que ela toma bastante água e esse pouquinho que eu deixei aqui, provavelmente eu vou conseguir agregar a minha massa, mesmo que ela fique bem mais difícil de trabalhar. Mas essa quantidade maior de água vai deixar meu pão mais interessante, mais macio, mais saboroso. Eu observo aqui também um efeito interessante, que é quando a gente coloca a gordura, a massa tende a dar uma quebrada, parece até que ela desandou. Não precisa se preocupar com isso, porque assim que ela vai batendo, ela tende a formar novamente uma massa uniforme. Assim que ela voltar a ter a estrutura de bola, eu vou aumentar um pouquinho a velocidade e colocar o restante dessa água. Bom, a minha massa já voltou até aquela estrutura de bola. É importante observar que massas de pão, de modo geral, a gente não trabalha em velocidades altas. Essa velocidade alta, além de gerar um estresse para a massa, ele acaba aquecendo, fazendo com que a massa comece a fermentar antes mesmo de ficar pronta. Então, para isso, eu sempre trabalho na velocidade baixa, sem exceção. Como eu já incorporei toda essa gordura, agora é hora de adicionar esse restante da água. Eu vou colocar ela aos pouquinhos. Toda a água foi adicionada ao meu pão e agora é só esperar ele dar o ponto. Agora sim, para isso eu vou aumentar um pontinho a velocidade só para a gente dar o ponto nessa massa. E aí eu vou mostrar para vocês como ela vai ficar depois de pronta. Minha preocupação aqui nesse caso não é desenvolvimento de véu de glúten, por exemplo, porque essa massa eu vou colocar ela para descansar por um bom período, que vai fazer com que ela se desenvolva. Aquela estrutura toda necessária para a retenção dos gases da fermentação vai se desenvolver durante o processo de descanso da massa. Então eu não preciso tirar essa massa aqui completamente desenvolvida, afinal de contas no descanso ela vai se desenvolver da maneira que eu preciso que ela se desenvolva. Faço uma bolinha, amasso e vou abrir ela delicadamente do centro para as bordas. O que a gente precisa aqui é uma estrutura delicada e não completamente desenvolvida, tá? Eu vou deixar que isso se desenvolva somente no processo de descanso. É uma técnica parecida com uma técnica de autólise, onde a gente desenvolve o glúten sem a necessidade de sova. Olha lá, ó. Eu tenho um véu formado, mas ele é um véu bastante frágil, tá vendo? Se eu insistir, se eu continuar abrindo, ele tende a se romper. Para essa massa, é isso que eu preciso. Antes de mais nada, antes de colocar essa massa para o descanso, eu vou pesar o total e vou dividir ela em duas peças. Eu já vou descansar essa massa dividida. A pontagem, a fermentação no bloco, já será com a massa dividida. Então eu peso o total e divido em duas.
Agora eu tenho duas peças iguais, cada uma dessas peças eu vou bolear. O processo de boleamento aqui, no caso, ele é bastante importante para que a gente organize a estrutura dessa massa. Ainda sobre esse pouquinho de farinha que eu tenho na mesa, eu vou baixar a massa e vou jogar as extremidades dela para o centro. Vou virar essa massa ao contrário, pressionando ela contra a minha bancada de trabalho, a minha mesa de trabalho. Eu vou girando a massa e tensionando a superfície de modo que ela fique bem lisinha aqui em cima. É isso que eu espero que aconteça com essa massa. Solto ela com a ajuda de uma espátula. Coloco mais um pouco de farinha aqui. E vou repetir esse processo. Essas massas vão passar por um descanso agora de 30 minutos, mas eu já tenho uma massa que, além desse descanso, eu coloquei ela na geladeira para retardar o processo de fermentação. Então aqui a gente consegue comparar as duas massas. Uma massa que acabou de ser realizada, acabou de ser trabalhada, e uma massa que já fermentou e eu coloquei na geladeira para dar uma retardada no processo, né? A gente consegue comparar as duas massas aqui, o tamanho, e ela é bem diferente uma da outra. Bom, a minha massa agora eu vou abrir ela com o auxílio de um rolo. Esse processo, ele é um processo um pouquinho mais trabalhoso, que a gente vai fazer aos poucos, porque a massa, apesar dela ter descansado, ela é uma massa bastante elástica. Então eu coloco bastante farinha, tanto embaixo quanto em cima, faço um degazê, eu retiro o ar da massa, dou um giro nela, sempre batendo, tocando nessa massa para ver se ela não tem nenhuma superfície que esteja colando. Eu quero que ela fique bem sequinha, por isso a gente capricha na farinha aqui na mesa. Se você não está acostumado a trabalhar com rolo, a dica é sempre fazer o movimento do centro para baixo, do centro para cima, e ainda, se possível, colocar a mão sobre a massa e não nas laterais do rolo, para que você não perca o equilíbrio e deixe ela mais baixa de um lado do que do outro. Isso é questão de costume. Com o tempo a gente já vem aqui para a lateral e continua abrindo, mas no começo é legal a gente trabalhar aqui na altura da massa mesmo. Faço de um sentido, mudo o sentido da massa, jogo mais farinha, vou abrir ela no outro sentido. Se você observar que a farinha não é suficiente, coloca um pouquinho mais, sempre toca na massa para ver se ela não está colando. Uma coisa importante, se durante esse processo de abertura de massa você observar que ela estica e retrai, isso é um movimento natural do glúten, né? O glúten é responsável por esses dois elementos físicos da massa, a elasticidade e a extensibilidade. Se eu perceber que a massa está voltando demais durante essa passada de rolo, não tenta brigar com a massa, porque você vai acabar rompendo, vai rasgar essa massa, porque você vai romper a estrutura do glúten. Então, para isso, descansa a massa um pouquinho. Como a minha tá com esse efeito elástico, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar essa massa daqui, colocar um pouco de farinha aqui ao lado, soltar essa massa e descansar. Faço uma pré-abertura nessa e depois eu volto para a primeira para chegar no tamanho desejado. Mais um pouco de farinha, lembra de caprichar nessa farinha da mesa. Capricha na farinha que está em cima, evitando que a massa grude na sua mão, que ela grude na superfície de trabalho. Coleta a farinha da mesa. E vamos de novo. E vou voltar agora para essa primeira massa para colocar o meu recheio. E só esse descanso rápido já é suficiente para a gente esticar e a massa não voltar. Tento deixar ela num formato mais retangular possível. E agora vou colocar o meu recheio sobre essa massa. E eu vou colocar a metade dessa calabresa aqui na parte de baixo. Parece que é bastante e é, mas é o que a gente realmente quer desse pão, tá? Eu vou sempre isolar uma parte, aproximadamente um dedo a dois no máximo da parte de baixo, que eu não vou colocar recheio, e a metade dessa calabresa então vai na parte de cima do meu pão, na parte de cima dessa massa. Aqui sobre essa calabresa eu vou colocar um
pouquinho de semente de erva doce. Eu vou colocar um pouquinho, só um susto rápido de pimenta do reino, só para acender um pouquinho mais o aroma aqui dessa combinação. O tomate aqui no caso é só para dar uma cor bem delicada no momento em que eu cortar esse pão. Então eu amassei o tomate pelado. E aqui agora metade da mussarela. E pronto, agora a gente vai enrolar esse pão, tá? Para enrolar o pão é bem simples. A gente começa com a parte de cima, dá uma esticada nela geral para que eu consiga pegar somente a massa. E eu vou começar do canto superior direito aqui, ó, trazendo essa massa para cima do recheio, tá? Cola aqui a pontinha. Antes dela começar a desmontar, eu já venho e puxo uma segunda volta, junto com o recheio agora, tá? De novo eu volto pro lado direito e vou enrolando ela novamente. Vai colocando o recheio para dentro. Aqueles 2 dedinhos de borda que ficaram aqui na base, eles vão servir para colar uma massa na outra. E agora eu venho aqui no final, fechando a minha massa, fecho bem mesmo. Solto e dou uma enrolada. Aqui nas pontas eu fecho para não escapar o recheio e tá pronta a primeira parte da minha massa, tá? Eu vou deixar ela aqui do lado, reservada, para que eu consiga rechear então o meu segundo pão. Pronto, eu tenho 2 peças agora de massa prontas para serem enroladas, colocadas na minha assadeira, tá? Eu vou untar principalmente o centro, onde vai ficar essa peça de massa. E eu vou colocar essa massa deslocada, uma um pouco mais para frente e a outra consequentemente um pouco mais para trás. E agora eu vou enrolar uma vez, enrolar 2, tá? Viro essa massa para mim, essa ponta é dessa, essa ponta é dessa, eu vou encontrar essa ponta com essa, vou fazer um fechamento aqui de massa e essa ponta que tá vindo por baixo, eu vou usar para cobrir isso daqui e encontrar com a massa de dentro. E agora eu abro esse espaço. Essa massa tá pronta para ser colocada aqui na minha assadeira. Isso daqui também é interessante a gente untar. Apesar que essa fibra aqui, ela não gruda nada, eu sempre trabalho com um pouquinho dessa gordura em volta, né? Com esse desmoldante em volta, que vai evitar que esse meu pão grude nas laterais, tá? Tenha certeza que ele tá bem distribuído. Joga as costuras dele para baixo, reposiciona, ajeita, deixa ele bem uniforme aqui dentro. Tá pronto para ser levado para fermentação. Essa massa ela vai descansar por aproximadamente 1h30 ou até que ela ganhe um pouco de volume para que então eu leve para o forno, tá? Eu vou colocar ele aqui numa câmara de fermentação, vou preparar aqui a minha praça de trabalho, já vou deixar reservado o meu acabamento e um pouquinho de água e um pincel que eu vou pincelar em cima desse pão antes de levar para o forno. Nossa massa descansou por 1h30, tempo suficiente para que ela desse uma desenvolvida e o restante do desenvolvimento dessa massa vai acontecer no forno, que a gente conhece como salto de forno. Vou mostrar para vocês como ela ficou. Eu vou aplicar um pouquinho de água aqui na superfície, somente para conseguir conectar o queijo de acabamento. E pronto, agora a gente vai colocar o nosso queijo. Deixa eu dar uma soltada nele aqui e caprichar bem no queijo, tá? O queijo, além de dar um aspecto bem dourado, bem crocante no nosso pão,
ele ajuda a tampar as imperfeições da costura, do movimento que nós enrolamos esse pão, né? $15 minutinhos, então, é o tempo que eu marquei aqui de cocção dele inteiro. Chegando em 10 minutos completos de cocção, eu baixo a temperatura e observo como ele vai ficar. Nosso pão já durou o suficiente, ele está pronto. Agora eu vou tirar esse pão do forno, deixar ele resfriando aqui um pouquinho antes de fazer o corte. Importante a gente sempre observar a relação de temperatura com o tempo. Se eu estiver trabalhando com a temperatura correta, o ideal é que esse pão saia bem dourado lá de dentro. Eu vou mostrar para vocês como ele está agora. Uau! Tá bem bonito, bem dourado. O queijo deu uma ótima gratinada. Agora a gente tem que tirar ele daqui e transferir para uma grade sempre para resfriar. É importante que o pão passe pelo processo de resfriamento para que ele termine o processo de cocção e eu consiga cortar ele de acordo com o esperado. Nosso pão passou por um processo de resfriamento, ele já está a temperatura desejada para corte. Ideal que esse pão esteja na casa dos 64 graus aproximadamente, para que aí então eu possa cortar e expor todo esse recheio dele aqui, tá? Bom, agora só falta a gente cortar para observar como ele tá por dentro, né? O cheiro tá incrível, a textura, esse barulhinho aqui, né, de crocância do queijo. Vamos ver. Uau, tá bem legal. Interessante a gente cortar umas fatias maiores mesmo dele, para que a gente tenha esse efeito do recheio, do queijo, da calabresa, do tomate, bem aparente. E aqui dentro a gente ainda consegue observar a combinação desses ingredientes. Tá bem legal, o pão tá bem úmido, tá do jeito que eu queria. Bon appétit e bem-vindo ao Le Monde Cordon Bleu. No próximo episódio, um dos nossos chefes vai apresentar uma receita imperdível. Merci, esse daqui é meu. Au revoir.